que você esteja bem. É muito importante que nós saibamos, né, como essa matrix é organizada, como o sistema trabalha, ok? Então, o sistema trabalha da seguinte forma: religião, política, economia, ok? Religião, política, economia. E os meios de comunicação social. Isso é básico para a gente saber. Porque, seja quem for que esteja criando uma nova religião, uma nova igreja, e você acredita que, olha, essa pessoa, poxa vida, está criando uma igreja, a Igreja de Jesus Cristo extraterrestre, a Igreja de Jesus Cristo que vem não sei quando, seja lá o que for, tudo isto se torna manipulação. Eu estou dizendo para você não ter religião? Não. Eu estou dizendo para você não acreditar em Deus? Também não. Eu estou dizendo para você que é preciso ter cuidado. Porque aquilo que aparentemente parece não ser sistema, é sistema. É sistema. Em primeiro lugar, pegaram, enlataram um Deus, colocaram dentro de uma forma e entregaram à humanidade. Então, você vai pegar o Deus islâmico, o Deus judaico, o Deus cristão, é a mesma figura. Mesmíssimo. Tá? Aí você corre com os arianos, criaram Brahma, Shiva e Vishnu, a Trimurti. Tá? Você vive num sistema que foi criado por uma mente, ok? Mas não é a fonte, a mente. A fonte é o grande Gadu, é o grande arquiteto do universo. Tá? É esse Deus que tem sido apresentado às pessoas. Esse, dentre muitos que não são deuses, volta a falar, eu já ia falar uma outra coisa, mas tenha na sua mente que nenhum desses seres, tá? Sejam eles, vou pegar a anotação aqui, Elohim, sejam eles Nephilim, sejam eles os Anakit ou Anakim, sejam eles os Emin, os Sanzumim, os Malakim, os Refaim, os Bailim, tá? Ou Anunnaki, ou Zigig, ou Jin, ou Daimon, ou Shedim, ou Ilu, ou Netero, ou Viracocha, não são deuses. Também como não são seres chamados seres dimensionais. Ok? Mesmo os seres, por mais que isso pareça absurdo, mesmo os seres fractais, eles têm corporeidade,
É preciso acabar com essa onda de eteriedade, um ser etéreo, um ser que é uma energia amorfa, né, que se move, né, um ser que se move, um ser né, que não tem aparência de nada, é um filamento de energia. Tudo isso, gente, é mais uma enganação do sistema. Ora, veja, vamos para um raciocínio. Como é que as pessoas podem hoje vir e dizer nós criamos um pacto com as 49 raças? Quem são esses bambambam do planeta? Hum? Ó, vou voltar a repetir. Só na Zohar diz 270 mundos da criação. Duzentos e setenta mundos. Aí está todo mundo olhando para aquele telescópio, porque acredita-se que daqui a pouco ele vai focar numa nave muito grande que está vindo na direção da Terra. Nossa. E aí as pessoas ficam distraídas com isso, ficam distraídas com a política, com as guerrinhas pessoais, com as guerrinhas não sei de onde, entendeu? Tá? Se distrai com as mentiras que são distribuídas no YouTube, com a cara mais dura do mundo. As pessoas vêm lá e falam que bem querem, aí vai um monte de gente lá e dá like, 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 like. Né? Ah, não, eu acredito. Não, eu não vou aqui dizer que alguém não tenha contato com seja lá com o que for, mas daí dizer que aqui tem grupos privilegiados. Eu tenho contato também com seres, mas o que eles estão fazendo, o trabalho que eles estão realizando comigo é muito tranquilo, sereno e sigiloso. Tudo que eles mandaram fazer até agora, eu faço silenciosamente, porque não. Ah, eu venho aqui e quero falar para vocês que eles estão me dizendo que tal coisa. A não ser que eles me mandam ou me mandem fazer tal coisa. Ok? Quando a gente pega aqui esse texto e ele diz o seguinte: para começo de conversa, Deus pode ser diferente daquilo que nos fizeram acreditar, mas isso está claro e evidente. O livro de Enoque define Deus como uma forma complexa de mentes interligadas uma nas outras, formando uma única matriz cristalina universal pensante. Tá? Então, bem, em primeiro lugar, seria absurdo qualquer ser humano vir aqui e definir Deus. O que eu posso garantir para vocês, sobre as informações que eu tenho, é que os seres chamam de fonte, a grande fonte. Ok? Como é a fonte? Eu não sei. Eles estão me descrevendo em textos algumas coisas que eles próprios observam, sentem, têm informação. Agora, em primeiro lugar, não são seres dimensionais que eu estou tendo contato. Pelo menos o que eles falam para mim é que eles são seres que têm corporeidade, tá? Que são feitos de um, diríamos assim, de um tecido energético
que apesar de ser sutil, é corpóreo. Tá? Então, é preciso a gente ter cuidado, porque eu sempre que posso, alguém pede, dá mostra como seriam eles. Eu ainda não tenho esse dado para dizer, mas posso dizer para vocês que essas histórias aí, que é exatamente da sobrenaturalidade, de querer inventar coisas sobrenaturais e etc., é que começam a jogar por terra muita coisa. Lamento que muitas pessoas estão sendo levadas ao engano por causa de mentiras sinceras, de mentiras bem contadas. Tá? Desta forma, Deus é um espectro de mentes formando uma rede de permutas de raciocínio chamado circuito elétrico Urim. Tá? Ele está descrevendo isso baseado no livro de Enoque. Um tipo de existência que a compreensão analítica do homem não pode entender e dificilmente entenderá. Mas Deus é exatamente um conglomerado de mentes, realmente. A fonte ela está ligada a pelo menos 144 seres que vivem ali eu vou usar esse termo, nas bordas da grande fonte, e esses seres, eles têm volto a dizer, eles não são tipo uma coisa meio que etérea, meio que, não, eles são seres que têm uma corporeidade, uma fisicalidade, uma organicidade que é, a nossa energia física mais densa é incapaz de compreender. No entanto, eles são capazes de se manifestar tranquilamente na matéria. Tá? Aqui, nesse texto, vem uma coisa importante. Olha o que vai dizer aqui. Ó. Tá? Aqui vai dizer assim: a religião é a matrix que tem aprisionado a humanidade. Nenhum homem pode ficar preso a nenhuma estrutura religiosa e nem filosófica sob pena de se tornar incapaz de gerar suas próprias ideias. Né? Maquiavel, um historiador e filósofo, que viveu ali entre 1469 e 1527, disse que a importância de uma religião não são os seus dogmas ou ensinamento, mas a persuasão e a disciplina que provoca numa coletividade. Né? Então, quando alguém fica raivoso, porque estão pregando contra a religião, estão pregando contra. Eu estou pregando contra o sistema de crença, tá? Que manipula, que faz persuasão de massa, de grupos, a cometerem coisas absurdas e a fazerem coisas absurdas. Olha a história do Jim Jones. Olha a história que aconteceu. Aquele povo todo numa. Né? Teve um acontecimento aqui na América Latina que um monte de gente se matou, tomou veneno, um monte de coisa, baseado em quê? Em manipulação mental. Isso vem sendo feito ao longo da história. O Deus do Antigo Testamento vem paulatinamente, progressivamente,
se fazendo o seu processo. As pessoas perguntam, bem, quando a Terra passou pelo primeiro ciclo, que foi o ciclo fractal do grande universo Terra, tá? Pelo ciclo fractal, começou os primeiros seres a viver aqui na Terra, os chamados hiperbóreos. Seres que depois vão se tornar, vão se materializar. Esses seres estão aqui há milhões de anos, em torno disso, no universo Terra. No universo Terra. Tá? Quando a Terra chegou ao terceiro ciclo, que é o ciclo moroncial, aí apareceu os seres de Mu, seres de Lemúria, seres de Atlântida, que nós costumamos chamar de civilização. E esses mesmos seres aqui, que detinham um avanço muito grande, eles próprios vão aparecer no terceiro ciclo da Terra, no ciclo material da Terra, no ciclo de energia mais densa, para quê? Para criar o Homo sapiens, para criar o Homo sapiens sapiens. Mas já existiam outros gêneros de Homo. O Homo habilis, o Homo erectus existia. Esses seres aqui se apresentaram a esses nossos antigos ancestrais e apareceram aqui e foram adorados como deuses. Tá? Aí que é que vai surgir a Suméria, a Acádia, a Assíria, mas tudo originário desse ciclo. Então, está na hora de parar com o delírio. Quem eram esses seres extraterrestres? Eram esses seres que vieram exatamente dos outros ciclos da Terra. Que vieram da onde? Que vieram de outros espaços, de outros planos do universo Terra, de outras terras, e chegaram aqui, se apresentaram. Tanto é que eles criaram os seres humanos parecidos com eles, então eles não são diferentes de nós. E esses seres desapareceram? Não. Eles constituíram castas, eles constituíram grupos que dominam a história do universo. A história do universo Terra está manchada por grupos que vêm continuamente se revezando dentro do poder, porque o verdadeiro governo oculto não é as 13 famílias, nem é o Lúcifer, nem é Capetinha, demoninho, porque tem gente que vem perguntar, eu queria aqui saber como foi que o Salomão manipulou. Ele não manipulou demônio nenhum. Os seres que se narra nas histórias de Goétia, as pessoas misturam magia, sobrenaturalidade, sabe? Aí meu irmão faz um mingau de angu, e aí, olha, em nenhum texto da Bíblia o que se atribui a Salomão é essa grandeza dele ter tido várias mulheres, vários acordos e etc. Então, construiu um templo, tá? Provavelmente com a ajuda desses seres que chamavam de Elohim.
os Elohim, os Baalim, os Anakim. Nossa, sabe, eu não consigo conceber como é que as pessoas começam a fazer uma sobrenaturalidade das coisas que, sabe, aí elas criam os ateus. Elas são as grandes responsáveis pelos ateus. Tudo que elas chamam de milagre é tecnologia. Tudo, 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 tudo. Hã? Então, eu gosto de vir aqui e dar conteúdo. Se alguém precisa de religião, disse Maquiavel, para ser bom, a pessoa não é boa. É um cão adestrado. Não, quem disse não foi ele, né? Foi Shagdut Tuku Rinpoche. Tá? É o Rinpoche. Tá? Ele diz exatamente: se alguém precisa de religião para ser bom, a pessoa não é boa. É um cão adestrado. E o que nós temos são um monte de cão adestrado. Ah, eu quero parar de beber, eu quero parar de fumar, eu quero parar de não sei do que. Aí tem um monte de coisa ridícula que tudo se transforma em falso moralismo, em hipocrisia. Né? Sobre a ótica da globalização, a melhor forma para conduzir um grande número de pessoas é através de um bom pastor. Se você pudesse formar um exército de formigas, você precisaria de códigos para comandá-las. Um deles seria incutir o medo. Pelo mesmo motivo, alguém criou as religiões para incutir o medo nos fiéis, através do temor a Deus. Incutir o medo e uma forma de controle que começou com o código de Hammurabi, em um conjunto de leis antigas da Mesopotâmia, datada de 1700. Provavelmente aquela copiada pelo Deus Javé para citar a Moisés e dizer o chamado 10 mandamentos. Né? Que todo mundo começou a chamar de código moral da humanidade. E estamos vivendo num mundo onde o que mais existe é lei. Lei para cá, lei para ali, lei para lá. Tem lei de tudo. E as pessoas que deviam ter consciência, porque uma boa consciência nos deveria levar a ter a nossa lei interior. Tá? Muito bem. Continuando a nossa leitura aqui, eu vou aqui, tá? Eu vou passar bem aqui. E o que acontece então quando as pessoas, e aqui eu vou fazer aqui uma breve introdução, porque vocês viram que no vídeo anterior eu falei, as pessoas estão recebendo, tá, vírus mentais, tá, que estão adoecendo as pessoas. Estão passando por processos de sedução. Eu diria até mais, estão sendo obsedadas. Não, e não estão sendo obsedadas por espíritos, não. Espírito, tem um espírito, o espírito está me obsedando, é um demônio, um capeta, é um djinn, é um gênio, é um daimon, é um shedin, não. Você está sendo obsedado por um sistema.
Você está sendo obsedado por seres que detêm tecnologia capazes de adentrar dentro da sua mente, de fazer você pensar que você é o bambambam bam, bam da história, de botar uma sociedade em conflito, em guerra. Né? E um monte de pessoas por aí passando por experiência de abdução. Ah, eu estava no meu quarto, fui levado por ser. Oh, são seres que morrem. São seres pré-biológicos. Já falei disso aqui. Né? Esse livro aqui, Os Vingativos de Jin, preste atenção. De Jin quer dizer gênios. Eles são típicos da cultura árabe. Diz o seguinte. Eu vou ler aqui uma parte. Tá? Que diz o seguinte. Alá fala aos anjos. Tá? Prostrai-vos ante Adão. E todos se prostraram, menos Iblis, que se recusou a ser prostrado. Perguntou-lhe, quem foi que te impediu de prostrar-se, embora tivéssemos ordenado? Respondeu Iblis, sou superior a ele. A mim criaste do fogo e ele do barro. Então Alá diz, desce daqui do paraíso, porque aqui não é permitido te ensoberbeceres. Vai-te daqui, porque és um objeto. Tá? E quem era Iblis? Iblis era um djinn, um gênio. Tá? Os djinns são chamados de outro povo de Deus. E o Alcorão deixa bem claro que eles existiam neste planeta muito antes dos humanos. Está aqui nesse livro. Tá? Feito por Rosemary Ellen e Philip J. Imbrogno. Aqui, ó. Seres que existiam aqui antes dos humanos, dos Homo sapiens. Se você for estudar o jeans, quem são os jeans? Os jeans são seres pré-biológicos que criam famílias, têm clã, tá? Podem morrer, se alimentam. Não tem nada de divino, não tem nada de Deus. Tá? Diz o livro, mas exatamente quanto tempo antes ninguém sabe. Segundo a maioria das histórias islâmicas, os djinns foram criados por Alá, entre 1000 e 2000 anos antes do aparecimento dos primeiros seres humanos na Terra. Tá? É difícil aceitar a noção de que os djinn foram únicos donos deste planeta por 20 séculos e que nesse período foram capazes de criar reinos e sociedades com uma tecnologia quase sobrenatural. Tecnologia. Os djinns são os mesmos daimons da cultura grega, são os mesmos shedins da cultura judaica, são os mesmos elementais da cultura europeia. São os mesmos seres que os índios viam. São os mesmos que foram adorados como deuses. Eles existiam aqui antes dos humanos. Eles criaram os humanos. E são eles que fazem todo esse processo
de abdução tecnológica, manipulam, estão por trás de todo o sistema. São eles que se apresentaram como Javé, Jeová, Alá, Brahma e etc. e tal. Nós não somos muito diferentes deles, a diferença é que eles têm habilidades de estarem em uma dimensionalidade paralela, mas eles são biológicos, porque se alimentam, comem, morrem. Tá? Só para você ter uma ideia, né? O próprio aqui, ó, o livro de Urântia, gente, esse livro aqui, ó, vai falar exatamente dos seres intermediários. E eles dividem os seres intermediários em dois grupos, os primários e os secundários. E eles não nasceram do nada, eles nasceram como os humanos, eles foram feitos. Eles foram um processo da evolução também, se é assim que as pessoas querem acreditar. Né? Então vamos lá. Eu vou ler aqui, para que você entenda do que é que nós estamos tratando. Eram deuses astronautas, deuses que vieram da onde? De Nibiru, de não sei da onde. Que planetas são esses? Aonde estão esses planetas? Olha o que acontece. Especialistas em abdução, com formação acadêmica mais sólida e metodologia mais séria em suas formas de colher informações, como John Mike, David Jacob e Bud Hawkins, tá? Também podem lançar algumas luzes sobre essas questões. Tá? Há ainda outro tipo de fonte, os militares ou os cientistas. Eles são menos comuns, mas cada vez mais, nos últimos anos, eles também falam de contato com, aqui ele vai usar o termo reptiliano, porque virou moda falar de reptiliano, né? Ou Greys, né? Que são a classe que é mais vista, os Greys, né? Que são aqueles anãozinhos que morrem em acidente de nave, né? Esses seres aí que se apresentaram durante a história da humanidade como divindades, tá? O que está claro é o fato de que as características das ações e objetivos dessas entidades predatórias, conforme descritas nas fontes contemporâneas, se encaixam em alguns aspectos com as formações contidas nos textos antigos, como os códigos os códices de Nag Hammadi, que são os livros gnósticos, e os registros cuneiformes sumérios. Como dissemos repetidamente em Carnápolis, nada deve ser aceito com base na fé. Não se trata de acreditar ou não acreditar, mas de resolver o quebra-cabeça, mais ou menos sutil e cheio de nuances, que sempre terá peças faltando. É isso que esse canal aqui está fazendo, meu amigo. É isso que às vezes me revolta. Porque a gente está tentando juntar peças que você olha nesses canais aí, o pessoal estão falando, é reptiliano, é Grays, é não sei o quê, 49 raça, ir para aqui para cá, ir para ali. O que os escritos da Suméria descrevem não tem nada a ver com deuses sobrenaturais. E não tem nada a ver com esses seres vindo vieram de outro planeta. Por que não voltaram mais? Foram e não souberam mais, é que nem a NASA, não tem mais tecnologia para ir na Lua? O que foi que aconteceu? Eles perderam a tecnologia de voltar na Terra? Claro que não é verdade isso. Esses seres continuam se perpetuando na Terra, porque eles não são muito diferentes dos humanos. Eles são capazes de entrar, de adentrar no meio dos humanos e serem completamente despercebidos.
Eles continuam fazendo o governo da terra. O Jeová, o Javé, o Alá, né? O Brahma, esses seres todos eram seres que exatamente já estavam aqui na Terra. É o que esse livro aqui tenta dizer, né? E que eles vão explanar isso muito bem no Alcorão, por exemplo. Existe mais de 30 versículos citando isso. E diz assim: Ele, Alá, criou o homem da argila sonorosa, criou os anjos da luz e os djinns do fogo vivo. Tá? A origem dos djinns também aparece em Al-Edir 15, 26 a 42, que diz o seguinte: porém, algo pouco diferente. E Alá de fato criou o homem da argila e do barro modelável, o Din Alá criou do fogo puríssimo e os anjos da luz. Mas quem está fazendo isso aqui? É Alá. E quem é Alá? É Javé. Quem é Javé? É o Jeová. Quem é o Jeová? Hum? É o Enlil. É o Enki. Esses seres não são em si mesmos maus. Eles são, têm seres éticos e não éticos. É terrível. Mas as pessoas estão completamente perdidas, equivocadas, criando, entrando em sistemas que não nada mais são de que manipulação novamente, né? Ninguém sabe quanto tempo antes os jeans foram criados, ou qual era o número de sua população passada atual. No entanto, há muitas informações acerca dessa antiga raça de seres na mitologia do folclore do Oriente Médio e Extremo Oriente, mas não no hemisfério ocidental. Então, no Oriente, eles são conhecidos assim: Jin, Shedin, né? E são conhecidos na Grécia como Daimons, Devas, Elohim, Bailim, Anakim. Eles constituem vários grupos de seres pré-biológicos. Eles deteram uma tecnologia tão boa que eles foram capazes de criar realidades interdimensionais ou paralelas para onde eles vão e vêm. E se refugiarem em outras partes da Terra, inclusive embaixo da Terra, no subterrâneo. E lá eles recebem o nome de Agartha, porque houve realmente uma civilização chamada Argatiana. Houveram várias raças aqui na Terra, desde o ponto em que a Terra começou na fractalização até o ponto aonde nós estamos numa dimensão mais densa. A Terra base é uma área mais densa. À medida que você se afasta das partes mais densas, você vai adentrando em partes moronciais, que são semidensas, até você entrar nas dimensões fractais. Só que nessas dimensões fractais é mais complicado de você estar. Então é preciso que as pessoas tenham noção disso. Essas civilizações
Hiperbórea, como chamam, civilizações, né? Lemúria, Atlante, Ágata, Argatiana, todos eles, tá? Eles vão ser os grandes criadores da civilização Homo sapiens, da grande raça Homo sapiens. E aí a Suméria aparece como do nada, caiu do nada, puf, varou a Suméria. É evidente que não é assim a história. Aí vão ficar esses cientistas correndo atrás de Arcária dentária para tentar encontrar o elo perdido. Não vão encontrar o elo perdido. Porque as experiências foram enormes. Teve o primeiro Adão, o segundo Adão, o terceiro Adão, enfim. Eles foram criando várias experiências de seres e muitos nem davam certo. E para onde foram descartados. Criaram seres metamorfos, seres híbridos, seres. Exatamente. Você acha que você e eu somos seres puros? Claro que não. Então, meus queridos amigos que acompanham este canal, vou terminar lendo esse texto, né? Aqui diz o seguinte: não se trata de acreditar ou não acreditar, mas de resolver um quebra-cabeça mais ou menos sutil e cheio de nuances, e que sempre terá peças faltando. Tá? Aqui eu não estou dando resposta fáceis, não. Aqui eu não fico dando melzinho na chupeta para ninguém. Aqui a gente aprofunda. Aqui a gente fala coisas que tem que buscar, que tem que estudar, que tem que ler, que tem que pesquisar. Ou entendemos isso, ou estamos perdidos no meio dessa história toda que estão por aí. Abduções que não são feitas por seres vindos de outro planeta, outra galáxia, outro sistema, outro não sei o quê. Não é. Definitivamente não é. Esses seres sempre estiveram na Terra e estarão aqui. E a luta deles todas é exatamente para impedir que os benditos Homo sapiens acabem com a Terra devido ao flagelo de seres que, por não terem ética, estão dominando os humanos e fazendo humanos se voltarem contra humanos, se alimentando de raiva, se alimentando de violência, se alimentando de um monte de coisas, manipulando mentes, não com encosto de espírito, não um espírito possuindo, mas pelo controle da mente, através de tecnologia. Tudo que você chama de sobrenatural, entenda isso como tecnologia. Simplesmente isso. A sobrenaturalidade das coisas é que faz surgir muitas vezes os ateus e por aí vai. Mas nós vamos voltar com muito mais conteúdo por aí. Ah, vamos. Esse canal pode demorar, mas a gente vai chegar a muitas pessoas. Porque alguns vão ajudar a gente. E eles vão aparecer para ajudar. E eu estou convocando eles para me ajudar.